Som. Tem alguma coisa presa aqui. Deixa mais alto agora. É porque eu apertei o ganho aqui, ó. Som. Mesmo assim. Ele não tem muito gain dele, não. Aleluia, som, aleluia, glória a Deus, aleluia, som, glória a Deus, santo, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória, aleluia.
dessa igreja. Bora, Joel Lucas, afina minha voz, deixa ela pronta. Eu sou ótima para testar microfones, pastor Ícaro. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra da igreja. Rhema is a word, Rhema é uma palavra. Rhema is a place, Rhema é um lugar. And Rhema is a worldwide family. E Rhema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rhema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rhema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rhema.org.br. Uma grande celebração pelos frutos do Rhema em nossa nação começa agora. Aleluia! Vamos celebrar a palavra da fé, vidas transformadas. Aleluia!
Na palma da mão. Há uma nova canção, há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova canção em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas e grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade? E quem diria que o Senhor faria tudo isso agora? Celebre. Grandes coisas fez o Senhor e fará. Há uma nova canção, cante. E há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor Restaurou minha sorte. e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, vivendo. Tem uma nova, grandes coisas fez o Senhor, então celebre. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos. Grandes coisas e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto agora. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Agora você vai celebrar. Quem diria? E quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Que o Senhor faria agora. Só as palmas, cante. E quem diria que o Senhor, e quem diria, e quem diria que o Senhor faria tudo isso? Quem diria que você viveria? Quem
coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. E grandes coisas tem feito o Senhor por você, por sua família, por sua casa. Então celebre, celebre. E grandes coisas tem feito o Senhor. Então você vai dizer, paz e possibilidade. Quem diria? E quem diria que o Senhor, tudo isso agora aqui. Quem diria? Eu viveria toda a vontade do Senhor. E quem diria? Quem diria? Que o Senhor faz. É dinheiro que falta, vai chegar. Se veja no rema, se veja no rema. Celebre. Jesus, somos tão gratos a Ti. E olhamos para Ti, olhamos para Ti. Os nossos olhos fixos em Ti. Oh, só Você nos preenche. Oh, aleluia. Quando olhamos para Ti, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. O que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais satisfaz. Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. eu fui encontrado. E o que antes O que antes era lucro já não tem valor. eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Jesus, Jesus. E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Oh, estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito.
à medida que te conheço. Tudo pede o seu. Eu estou aprendendo. A estar A cada dia. mais satisfeito. Quando olhamos para ti, E à medida em que te conheço mais, tudo pede o seu. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma Coisa vou pedir, e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, Oh, o Senhor é nosso lugar predileto, lugar de segurança, lugar de alegria. É o Senhor, é o Senhor, Jesus. Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Oh Pai, amamos sua presença. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto.
mais quero. O meu fôlego tu és. Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Amamos sua presença. Pai, eu amo tua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me leva com tua glória. Glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória. Tua majestade É real, tua voz ecoa e a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. e a terra, e a terra, e a terra clama. A terra, nada para o mover do Espírito. E mais uma vez queremos ver o céu, o céu, o céu. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Seja hoje, seja agora. Vem derramar. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem Vem cumprir cumprir. escrito em Joel. E vem fazer, e vem fazer. É com luz, é que sem luz. Nada para o mover do Espírito. Nada para o mover do Espírito. Nada para, nada para. E vem fazer o que nenhum homem fez. Reclama da maneira. Aleluia! Você pode levantar as suas mãos. Você pode levantar as suas mãos. Porque Jesus vai fazer nessa noite o que nenhum homem fez. O que nenhum homem pode fazer por você, Ele pode fazer. E nessa noite Ele está dizendo: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui. Diga, vem fazer. O homem fez, vem fazer o
O que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer. Vem fazer o descrito em Joel. Aviva, que seja hoje, que seja agora, o bem derramado do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, o bem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, agora, agora. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais uma oportunidade de podermos estar aqui. Obrigado, Senhor, porque nós viveremos uma noite extraordinária. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fará em nós e através de nós a partir desse culto. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Dê boa noite aí ao seu vizinho. Dê a paz do Senhor a ele. Vá sentando e dando glória. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui presencialmente nessa noite. A você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, bem-vindo a mais um culto do Fevereiro Rema. Esse mês nós teremos um mês poderoso nos 4 cantos aqui da Redondeza. Assim como nós aqui, outros lugares estão reunidos para falar, para aprender sobre o poder dessa palavra Rema, essa palavra que transforma vidas. O Rema. Olá, passando para fazer 2 incentivos a você. O primeiro deles, nós precisamos, que foi levantado para esse tempo. Nós estamos num tempo oportuno de conhecimento e do crescimento. Aleluia, da palavra do Senhor. Amém? Amém, igreja? Vamos ver um vídeo aqui. Olá, passando para fazer 2 incentivos a você. O primeiro deles, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. A Escritura diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas toda pessoa, quando abraça a fé, ela sabe que por mais que precise ler a palavra de Deus, ela ainda não consegue sozinha entender a plenitude daquele tesouro e aquele anseio pelo ensino. Aliás, quando a Bíblia fala de Esdras, o sacerdote, diz que Deus colocou no coração dele não apenas entender e praticar as Escrituras, mas ensiná-la. Deus levanta pessoas que já têm uma bagagem para o ministério do ensino. Dentro dessa estrutura de ensino, as pessoas normalmente me pedem indicação de escolas. Hoje há um universo de possibilidades online, mas nós temos no Brasil uma escola que tem um ensino muito alinhado com aquilo que eu acredito, que é o Rema. Ele tem mais de 140 escolas ao longo do Brasil, e se tem uma perto de você, eu quero deixar essa possibilidade, para que você não apenas cresça no conhecimento geral, doutrinário, mas no ensino prático, que vai te levar a andar em fé, viver uma vida no Espírito, viver frutificação, certeza que vai impactar a sua vida. A glória! Quem aqui já estudou no Rema, levante a mão. Quem indica essa escola, dê um glória a Deus. Nós já somos mais de 60 mil graduados no Brasil. E você está sendo convidado a fazer parte disso. Nós ainda estamos com as matrículas abertas. E aqui, na unidade Caruaru, nós já somos mais de 180 alunos matriculados. Quem vai estudar no Rema esse ano, levante a mão e dê um glória. Oh, glória. Nós estamos com 10% de desconto ainda, até o final de fevereiro. A matrícula está saindo por R$ 297. E se você fizer a sua matrícula hoje, você ainda vai ali atrás no stand, estoura o balão e ganha um prêmio. E também nós temos descontos especiais para pessoas com mais de 60 anos. Ah, tem gente que pode dizer assim: eu estou muito velho para estudar. Tá. Nós temos alunos de 60, 65, 70 anos. Nós temos aluno aqui, nunca é tarde para aprender a palavra de Deus. Então, pessoas com mais de 60 anos, pastores e esposas,
pastores em exercício terão 50% de desconto na mensalidade. Olha, se você está aqui nessa noite e você conhece um pastor de uma outra igreja, apresente a ele essa proposta, porque a vida ministerial dele não será mais a mesma depois de passar por essa escola. Amém? Agora nós vamos, sem muita delonga, chamar a ministra da noite, professora, mestre Fabiana Feitosa, que vai trazer uma palavra revelada poderosa. Você pode recebê-la com palmas? Vamos, irmão, pode ser melhor, pode ser melhor. Eita glória, eu recebi tudo que ela disse. Vocês viram quanta coisa ela disse? Eu tô com posse de tudinho. Graça e paz, amados. Amém? Os meninos que colocam a Bíblia, eu não sei se chegou para vocês que eu ia precisar da ARA. Valeu. Como é mesmo, Will? Eu não tenho mais a minha vida como presente. Não, ninguém se assuste, só o Will. No seu tom, Will. Faz de conta que eu não cantei. Diga para mim esse refrão do seu jeitinho, vá. Tenho mais a minha desse jeitinho mesmo. Vida como preciosa. Desse jeito, Will. Eu fui encontrado. É, isso mesmo. E o que antes era luz. Deixa só o Will assim, ó, com o tecladinho, tá bom. Eu fui encontrado. De novo, Will, diz aí. As escamas cairão ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Você pode cantar com ele? É você que vai cantar para o Senhor. Diga aí para o Senhor. Posso te ver. E uma vez que eu coloquei. Pode erguer sua voz, igreja. Sentado mesmo. Meus olhos em ti. Isso. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só mais uma vezinha. De novo, eu não tenho mais. Diz mais uma vez, igreja. Eu não tenho mais a minha vida. Você está cantando com verdade? Preciosa. Fecha o teu olho e diz a quem interessa. Encontrado. Eu sei que é verdade, Will. O que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas. Sim, Pai. As escamas caíram ao chão. Tua luz. Tua luz me encontrou. Tu pode ver, Will? E agora eu posso. Eu sei. Eu posso te ver. Você ainda vai ver muito mais. Porque você entendeu em quem é que é para colocar os olhos. Pode cantar, igreja. Você ainda vai ver tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Não é uma ilusão. Não é uma ilusão. Porque você colocou os olhos nele. E porque nada mais te satisfaz como antes. Você vai ver tudo aquilo que ele tem colocado no seu coração. Não é uma ilusão. Acredite. Amém, igreja? Amém, igreja? Você se alegra quando outra pessoa recebe alguma palavra também? Você tem que se alegrar, meu filho. Não é não? É, tem que se alegrar. Glória a Deus, igreja. Eu recebi uma tarefa. Obrigada, pessoal. Uma tarefa. E Tati falou assim, Fábio, se... alô, som, chegamos. Se você quiser, em vez de falar uma matéria específica do Rema, pode falar também sobre a importância de estudar a palavra como um todo, né? Então foi por aí que o Senhor me conduziu.
Amém, igreja? Você tá acordado? Eu sei que meio de semana, às vezes, a gente chega meio cansadinho, né? Mas dê um glória a Deus bem forte aí pra você acordar. Diga, glória a Deus! Pronto. Acordou? Amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu até, quando eu estava saindo, depois que eu já tinha estudado muito, eu ia brincar com o Marcelo agora, porque essa foi uma daquelas vezes, né, Bebel, que aí você, alguns dias já, né, que eu recebi o convite, e todo dia eu dizia, e aí, Senhor, já tem aí alguma coisa? Aí o Senhor, aí mais tarde, de noite, para não ser chata. E aí, Senhor, e agora, já tem? Sei se quem ministra, quem vai levar a palavra no GC, quem já passou por isso aqui, levanta a mão. É uma bênção, né? A pessoa fica bem assim, tranquilo, né? E aí, quando está bem em cima do dia, diga, aí, Senhor, tem alguma coisa já? É o que mesmo? Dá para dizer logo não? E aí as coisas vêm de pouquinho, né? E aí o coração vai acalmando, e você vai estudando um pouco mais, e o Senhor vai te trazendo o que você tem para falar nessa noite. E o Senhor colocou no meu coração, Ele me lembrou algumas coisas que eu li esses dias e que eu assisti. E o Senhor me lembrou de uma frase, né? É uma frase, eu acho, que eu escutei um pastor chamado Tozen, A.W. Tozen. E ele dizia assim, que uma concepção correta sobre Deus é fundamental para a nossa prática, para a prática da nossa vida cristã. Uma concepção correta de quem é Deus, sabe? O entendimento correto de quem é Deus é fundamental para a nossa prática na vida cristã. O irmão Reagan falava também em muitos livros, ele dizia que nós não conseguiríamos ir, vamos dizer assim, além. Eu vou dizer com minhas palavras, eu não lembro exatamente a frase como estava em vários livros dele, ele repetia isso, mas eu vou dizer como eu estou lembrando agora, que ele dizia assim, que nós não conseguimos ir além daquilo que nós conhecemos de Deus e da sua palavra. Nós não conseguimos crescer além daquilo que conhecemos, né? E aí eu vi também, acho que foi o pastor Luciano Subirá, ele dizendo assim, que o que nós pensamos, o que nós entendemos, o que nós cremos a respeito de Deus e a respeito de quem nós somos em Deus, fará total diferença na forma que vamos nos relacionar com a palavra de Deus. Você entende isso? Foi muito arrodeado? Foi não, né? O que nós pensamos sobre Deus, o que nós entendemos sobre Ele, o que nós cremos a respeito dEle e da sua palavra, na verdade, né? Fará total diferença na forma em que vamos nos relacionar com Deus. E hoje, no Fevereiro Rema, a gente quer trazer essa ênfase mesmo. Que quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, quanto mais nós nos relacionamos com ela, consequentemente nos relacionamos mais com Deus, porque é inevitável que conheçamos e prossigamos em conhecer e tenhamos revelações da palavra, aprendemos coisas novas e não despertemos um desejo maior pela comunhão também como é que eu posso dizer, em reconhecer a presença de Deus, né? Geralmente a gente falava muito, vou entrar na presença de Deus, né? Mas na verdade nós já estamos na presença. O que às vezes nós fazemos aqui quando estamos no coletivo ou no nosso quarto em secreto ou em oração é reconhecer essa presença, é mover essa presença de forma às vezes palpável, tangível, né? Mas nós não entramos nessa presença porque nós não saímos dela. Amém, igreja? Amém. E aí, pensando nisso, eu me lembrei, como sempre, eu exponho meu filho, que ele não saiba, né? Quando ele ficar mais velhinho, que ele for assistir as ministrações aí no YouTube, ele vai ver que tem um monte que eu cito o nome dele. E aí, estudando para trazer a palavra para vocês, e eu me lembrei de alguns momentos com ele. E o que o Senhor estava trazendo ao meu coração era isso, era que a gente deve estar tão ligado com a palavra de Deus, a gente deve estar tão imerso na palavra de Deus, mas nas verdades da palavra de Deus, não que lá tenha mentira, mas eu estou fazendo ênfase na revelação da palavra de Deus, porque a letra por si só, ela não vai fazer diferença, né, na vida das pessoas, mas a revelação dela é o que transforma as vidas,
né? E aí o Senhor trazendo essas frases ao meu coração, dizendo que a gente deveria estar tão imerso na palavra e na revelação dela, assim como nós recebemos aqui no Rema porções substanciais da palavra de Deus aqui, a ponto de quando você ouvir algo diferente, mesmo de forma sutil, aquilo te dá um mexido. E é nesse ponto que eu vou expor mais uma vez o meu filho, que ele tem 11 anos, né? E às vezes eu acho que eu já devo ter comentado aqui em algum momento, que a gente às vezes escuta a música no carro ou em casa, e aí eu lembro que eu coloquei, estava tocando a música do coral Kemuel, eu acho, que fala... vem me visitar hoje aqui. Não é esse o ritmo, não. Acorde, o Will não está aí. Eu vou só letrar, ou só falar, que eu não estou me lembrando como é o ritmo. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Eu sei que ela é envolvente. Eu até escuto, não vou mentir para vocês, né? Mas aí estava meu filho assim, se balançando no carro. Aí quando eu disse... Até a primeira parte ele relevou, agora que eu percebi, né? Quando diz, vem me visitar hoje aqui, ele até deixou passar, ele foi bonzinho, tá vendo? Mas aí quando chegou no Espírito vem, no primeiro Espírito vem, aí ele olhou pra mim e falou, ô mãe, que conversa é essa? Aí, você lembra dentro do carro? Aí ele, acho que conversa é essa? Aí eu, que conversa o quê, meu filho? Que Espírito vem, que ele não foi? Aí eu, eita, meu Deus do céu, aí a mãe fica o quê? Fica como? A mãe aí de plantão, sapateando, né? Obviamente. Né? Que aí você vê, tá servindo, tá vendo, Bebel? É nessa hora que a gente diz, tá vendo? Tá fazendo efeito o negócio? Aí passou. Aí eu disse, não, pai, tudo bem. É porque, às vezes, né, tem pessoas que não estudam profundamente a palavra, então eles não têm essa compreensão. Você está entendendo por que ele criticou? Quem está entendendo, levanta a mão. Ele estava dizendo que o Espírito não vem, porque o Espírito não foi. Está entendendo? Porque desde que você nasceu de novo, que o Espírito já veio. Então ele não foi. Como é que você está dizendo que o Espírito vem se ele não foi? De uma vez que ele veio, ele ficou. Ele não entra e sai, vai passear e volta, não. Ele veio e ficou, diga amém. Porque é verdade mesmo. E aí outro dia, que é uma música que eu gosto, que até cantar aqui. Eita, não pode dizer cantar aqui agora. Mas de vez em quando cantar aqui. Aí ele disse que ruge o leão, né? O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. E ele bem empolgado, cantando bem, gritando dentro do carro, odeia a iniquidade. Aí ele, como assim Deus odeia? Aí a mãe tem que arrumar agora uma explicação, né, meu filho? Tá pensando que é fácil, ela? Vai te preparando, Samar vai fazer isso com tu. Aí ele, como assim Deus odeia? Aí eu disse, como assim Deus odeia? O que é que tem que Deus odeia? Né? Eu enrolando para ganhar tempo para poder explicar. E ele, não, tá errado. Esse sentimento não existe em Deus. Meu irmão. Aí tá precisando chegar no nível de Vinícius, não tá não? Eita Jesus, ajuda papai. Aí quando ele disse isso, aí eu tive que novamente, né? Toda aquela conversa. E aí eu disse, não, então vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente for cantar essa parte, a gente canta abomina. Tá melhor pra tu? Aí ele, se for abomina eu canto. Que aí era pra cantar, o homem mais notável, ele ama a justiça e abomina a iniquidade. Aí pra ele foi mais suportável, né? E agora, brincadeiras à parte, como diz o pastor Israel sempre, eu me lembrei desse momento com ele. A gente já estava saindo, né? E eu anotei até para não esquecer logo na primeira página de falar isso para vocês. Sabe que é essa a intenção de estudar a palavra? É a ponto da palavra estar tão impregnada, que pequenas frases, pastor Morgan, pequenas frases, sabe? Mesmo que você está lá, já aconteceu aqui, acho que foi com Ala, com o Ícaro, com o Ítalo, eu acho. Às vezes a gente estava cantando assim, aí, numa frase, acho que foi ela mesmo, outro dia. Numa frase, aí a gente abre o olho, aí olha assim um para a cara do outro, aí fica sem saber, eu canto ou não canto esse pedaço. Né? Às vezes é uma frase, uma palavra, mas sabe que quando você está bem impregnado da palavra da fé, o que não parecer fé vai te incomodar. E não está errado não, irmão, está certo, tem que ser assim mesmo. Porque nós geramos vida, morte e vida no poder da língua.
É aquilo que falamos que gera vida. Então, quanto mais nós nos envolvermos com o estudo da palavra, mais vida nós vamos trazer em todas as áreas do nosso dia a dia, da nossa vida. Ficou redundante, né? Mas é isso mesmo, né? E traremos mais vida para a nossa vida quanto mais falarmos a palavra. E aí também, quando eu estava saindo, além de me lembrar do meu filho, eu me lembrei desse livro. O pastor Israel não vai tirar a onda da capa do meu livro, mas a capa é igual, tá? Eu já estou sabendo. Esse livro é Sermões Clássicos, né, do irmão Reagan. E eu usei muito ele, muito mesmo, sempre. E aí quando eu já estava saindo, eu já tinha preparado 4 páginas de ministração. Aí eu me lembrei desse livro. Eu digo, eita, vai perigar que eu não vou nem tocar nas páginas, eu vou só falar do livro. Um dos tópicos dele, ele é dividido por tópicos, né? E um dos tópicos dele, capítulos, é 6 obstáculos à fé. E aí eu lembrei que ele fala, nesse livro tem a frase que eu quero, ó. Deixa eu ver se tem mesmo. Tem. Ele diz assim, ó: a falta de conhecimento da palavra de Deus o manterá prisioneiro. Olha. Você não pode agir de acordo com a palavra de Deus, além do conhecimento que tem dela. É forte, Brasil. A fé crescerá com a compreensão da palavra. Se sua fé não está crescendo, sua compreensão da palavra também não está crescendo. A falta de conhecimento do que a palavra de Deus diz sobre os seus direitos, sobre direitos à redenção em Cristo, pode mantê-lo em estado de incredulidade. Olha que forte. Esse capítulo sempre mexeu comigo, eu sempre usei ele muitas vezes, eu recordo muitas vezes. E quando eu ia saindo, já agora no final da tarde, e eu lembrei desse capítulo. Então eu digo, não, tem tudo a ver mesmo com o que o Senhor tinha colocado no meu coração. E o que o Senhor trouxe mesmo como inquietação para essa noite, né, é de nos alertar, mesmo que você diga, Fabiana, então essa ministração não é para mim não, que eu já fiz o rema também, eu já estudei todas essas coisas, e eu venho sempre nos cultos. Mas sabe, irmão, que se esse sentimento crescer, você está frito. Porque, meu irmão, quanto mais conhece, mais tem que conhecer. Conheçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos. Porque muitas vezes a gente passa por situações de receber uma palavra fundamentada, às vezes, em uma ministração que você já ouviu semelhante, ou em um texto que já está, na nossa opinião, muitas vezes, já esgotado. E eu vi, nesse contexto, eu vi um pastor já bem antigo, né? Bem famoso, bem antigo. E ele brincando, dizendo que chamou 3 amigos e foi assistir um culto em uma outra denominação, que não era pentecostal e tudo. E quando chegou lá, ele já entrou desacreditando naquele culto, né? Meio que ele fez uma provocação, na verdade. E ele chegou nessa igreja que não era pentecostal e não tinha lugar para todos juntos, e acabou que eles ficaram um pouquinho espalhados. E ele dizia, aí ele disse, se eles conseguirem pregar bem, eu vou dar uma oferta bem grande hoje. Eu duvido, porque ele já estava desacreditando daquela denominação, né? E aí os amigos sentaram separados, e o ministro falava repetidamente, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque veja, irmão, você está recebendo, olha, você está entendendo, o Senhor é seu pastor, veja. Aí passou tipo assim uns 15 minutos no Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele impaciente. Não sei se alguém viu esse rios aí esses dias, né? E ele impaciente. Aí no meio da pregação, já no final, aí o pregador dizia, e outra coisa, dê mesmo uma oferta de um desafio, dê tudo que você tem no bolso, não sei o quê. E aí foi acontecendo e ele saiu impaciente, obviamente ele não deu a oferta, e quando ele saiu, ele foi ironizar com os amigos, né? Quando eles se encontraram novamente na saída, eis que pregaçãozinha, hein? Aí o amigo dele, não foi, que pregação, meu Deus, Deus falou comigo. E ele começou ficando desconfiado. Olha, eu estava tão avarento, e quando aquele homem disse, dê tudo, deixa de ser avarento, você está roubando, né? Era uma frase bem forte, né? Seu ladrão, você está roubando a Deus, não sei o quê.
E ele disse, olha, aquilo mexeu comigo. E ele chorava, e o homem chorava. E disse que foi quebrada a avareza dele naquele momento. E aí ele já ficou meio sem entender. E ele contou também que no começo do culto, o pessoal do louvor, ou o dirigente, falava, olhe para o seu irmão, diga que ele é lindo, que ele é um lindo de Jesus, que é uma linda de Jesus. Aí daqui a pouco dizia de novo, olhe para o outro irmão agora e diga, é um lindo de Jesus, é uma linda de Jesus. E aí o outro irmão dizendo, olha, e sabe aquela hora que mandava dizer é lindo? Eu estava com o diabo falando na minha mente o tempo todo que eu era feio, que eu não prestava, que eu era desgraçado. E quando aquele povo olhava para mim e fazia, você é lindo, você é lindo, você é lindo. Eu chorei porque Deus tratou comigo. E aí, Fabiana, qual o resumo da obra? Qual o resumo dessa palavra? Que já não está mais nem aqui, né? A gente já está em outro lugar, né? O que o Senhor trouxe, né, me lembrando esse episódio, é que às vezes, quando a gente já tem alguma porção, né, e aí eu trago aqui a oportunidade de ser alumni nesse momento, quando a gente já tem alguma porção, muitas vezes a gente desacredita da possibilidade de continuar aprendendo, né? E eu digo a você, irmãos, que essa possibilidade de parar de aprender, ela não pode existir na vida do Filho de Deus. Ela não pode existir na vida do Filho de Deus. Se eu e você pararmos de crescer, se eu e você pararmos de aprender, porque, irmãos, muitas vezes são textos que a gente já ouviu, são textos que a gente já conhece, mas há momentos em nossa vida que a gente está precisando ser lembrado para poder colocar para fora aquela palavra que já estava dentro, mas ela parece que está arquivada. Então é o momento de tirar ela da prateleira, fazer uso dela, confessar, declarar, chamar a existência, gerar vida. Eu tinha anotado alguns textos aqui para a gente ver, e muitas vezes a gente está, né, cabisbaixo. E lá em Jeremias 29, eu não vou nem ficar abrindo aqui, se os meninos conseguirem ir colocando, a gente vai vendo lá, senão eu vou lendo para vocês. Lá em Jeremias 29, 11, né? Todos conhecem esse texto, que fala, eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Essa é a versão RA. Então, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Bota o 12, por favor. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. E o 13, para a gente terminar esse texto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ah, Fabiana, esse texto já é bem batido, eu já conhecia. É o quê? É sobre o quê? É sobre a importância de manter a comunhão, de manter vivo aquilo que, se você já conhece, colocar em prática. Muitas vezes tem gente que tem os dois extremos. Se ele está passando aperto, aí ele para de orar porque está aflito. Se ele está feliz, ele para de orar porque esquece de orar porque está feliz, né? Então tem os extremos. Já tem aquele que quando está aflito ora mais do que quando está feliz. Outro ora só quando está feliz porque está de bom humor, vai orar. Mas a Bíblia diz que você tem que buscar, meu irmão, em todo tempo. Buscar em todo tempo. Buscar em todo tempo. Se você está feliz, ora o mesmo tanto, que é para agradecer. Se não está tão no exercício pleno da felicidade, ora para que as circunstâncias mudem de lugar e as coisas aconteçam. Em Salmo 138, no verso 2, ele fala que... Se os meninos chegarem lá, eu vou ler o versículo todo. Mas se não, ele diz assim, que o Senhor exaltou o nome... botou. Então, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. O próximo. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. A gente fala muito só sobre o nome. Claro que o nome de Jesus é poderoso, mas o que ele diz, também foi magnificado acima de tudo. O que ele diz tem tanta importância quanto o seu nome. Amém, igreja?
Então esse é um dos motivos que a gente deve continuar o tempo inteiro aprendendo a palavra. Porque é como uma esponja, né? Quando a esponja está bem cheia, no momento de pressão que aperta, o que vai sair é o que estiver cheio. Se não estiver cheio, não vai sair nada. Mas que estejamos e que estejamos desejando estar sempre transbordantes da palavra. Lá em Isaías, vocês conhecem muito esse texto, é muito conhecido aqui no Verbo da Vida. Isaías 1,19, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas não é só se quiserdes, porque Deus não se move por necessidade. Diga assim: Deus não se move por necessidade. Porque se Deus se movesse por necessidade, tinha muita gente que você vê passando necessidade, que não estava passando necessidade, você não ia ver. Mas Deus não se move por necessidade. É se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E se quiserdes e me ouvirdes, consegue fazer a relação dos dois textos? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é esse ouvir e esse praticar e esse ouvir constantemente que vai fazer a gente conseguir colocar em prática determinadas circunstâncias. Assim como o meu filho novinho que quando escuta algo que não concorda com aquilo que eu já havia ensinado antes, imediatamente ele tem uma reação. Então, que nós consigamos chegar nesse nível do menino de 11 anos, que aprendeu da palavra e ele quer, praticar. Ele agora não aceita nada que seja diferente daquilo que a gente já ensinou. Será que a gente está nesse nível? De não aceitar nada diferente daquilo que a gente já aprendeu? Será que quando a circunstância se levanta, a gente demora 3 horas e meia para ter uma reação de confessar a palavra? Ou se a gente é imediato como uma criança de 11 anos, que quando a frase veio, imediatamente ele disse: oxe mãe. Ou a gente espera 3, 4 horas para poder cair na real. É essa a importância de aprender a palavra, de estar afiado na palavra, sabe? De não aceitar nada que seja dito sobre nós, que seja contrário àquilo que Deus disse sobre nós. Eu lembro que Fernando Leal estava ministrando aqui, ele comentou que foi vacinar, eu não lembro se foi a menina ou foi o menino, que ele foi vacinar e disseram, que aquela vacina tinha reação, que a maioria das crianças iria ter reação. E ele disse: não, mas a minha está no percentual daquelas crianças que não tem a reação. E aí quando entrou no carro, aí ele disse que alguém que estava no carro ainda disse: você não vai querer comprar aquele remedinho para já dar, antecipar, antes da reação aparecer? Ele disse: não, porque se eu comprar um remédio, eu vou estar concordando que ela vai ter essa reação. Então ninguém vai roubar a palavra de mim e ela não vai ter a reação. Ela está dentro do percentual das crianças que não tem aquela reação. Sabe que atitude é essa? É aprender a palavra e estar pronto para dizer: oxe mãe, que conversa feia é essa? Que negócio é esse de espírito vem? Entendeu, igreja? Amém, igreja? Amém. É outro texto que eu coloquei. Como hoje é dia rema, eu anotei muitos textos, tá bom? Então ainda, sendo boinha, que eu estou pedindo para o menino botar ali, estou lendo para você, tá vendo? Como a tia tá boazinha hoje. Tia Fabiana é boazinha. Em 2 Coríntios 4,13, texto muito conhecido da igreja, fala: crie, uma determinada parte do texto, crie, por isso falei. O texto está aí? Tendo porém, opa, é a pegadinha, estou sentindo que é uma pegadinha, Tendo porém o mesmo espírito da fé, espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você percebe que o espírito da fé está ligado ao criei, por isso falei? Esse é o espírito da fé, meu irmão. Criei, por isso falei. Mas sabe que a ordem dos fatores aí altera o produto?
Eu não sou boa de matemática, não, mas eu lembro que tinha essa frase. Não tem, pastor? A ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Porque ó, ele está falando aí, crie, por isso eu falei. Mas a fé vem pelo ouvir. Então a fé vem pelo ouvir. Então para eu crer, eu aprendo, eu estudo a palavra, eu recebo a palavra e aí eu crio, por isso eu falei. Né? Então, mais uma vez, essa é uma das importâncias de aprender a palavra. Outro texto que eu coloquei aqui, dois textos na verdade, né? Eu coloquei Filipenses 1:6, que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, para terminar. Eu também coloquei Hebreus 10, é do 19 ao 23, mas a parte que eu queria dizer dele era aquele que prometeu é fiel. E em Filipenses eu disse que é aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Mas sabe que às vezes quando a gente escuta esse texto ou lê esse texto, a gente esquece que o fato de Deus estar com a predisposição de concluir o que Ele começou, não necessariamente faz o que Ele começou chegar a ser concluído. Você entendeu? Não é o fato de que Deus tem a predisposição de concluir aquilo que Ele começou nas nossas vidas que vai necessariamente fazer com que seja concluído. Porque na verdade, meu irmão, para que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, Ele é fiel. E eu e você estamos sendo fiel ao que sabemos, ao que aprendemos? Ou aquilo que não sabemos, estamos buscando saber para podermos ser fiel sobre aquilo que eu sei, eu praticar aquilo que eu sei, para poder concluir? A importância de aprender a palavra, de ter disposição de sentar para aprender, de sentar para estudar. Por quê? Porque Deus tem a predisposição. Outra música, eu sou ligada na música, né? Tem outra música que a gente cantou aqui para as crianças. Eita, a Raquel não está aqui para me lembrar. Como era, amor? Que diz que Deus é fiel a mim. Mas, como era? Alguém lembra? No Dia das Crianças tem uma partezinha que diz: fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor. Olha, todo mundo com vontade de cantar, mas agora não sabe. É para cantar ou não é para cantar? Ele é fiel a mim ou Ele é fiel à sua palavra? Universitários, quem quer responder primeiro? Pois é. Tudo bem que foi só uma frasezinha, a culpa foi minha, que quem foi designada para fazer a revisão das letras fui eu e eu deixei passar. Vocês me perdoam? O restante da música todinha estava de boa, tá bom? Ninguém venha me criticar, porque a música todinha estava de boa. Só foi esse tiquinho de nada que passou despercebido. Mas, agora eu faço feito do meu filho, né? Feito Vinícius. Foi só uma frasezinha, mas era uma frasezinha importante. Né? Ele não é fiel à minha igreja. Ele é fiel à sua palavra. Por isso que nele há toda disposição de concluir, de se manter fiel e concluir o que ele começou. Mas em mim e em você há a mesma disposição? Porque não adianta eu dizer que eu tenho chamado para ir para as nações e não tirei o passaporte. Não adianta eu dizer que eu tenho chamado para as nações e eu não aprendi o outro idioma da nação que eu estou interessada em ir. Não é desse jeito, meu filho? É desse jeito mesmo. Né? Então a gente tem que ter as atitudes correspondentes àquilo que a gente está crendo, que a gente quer, que a gente conhece da palavra. E aí também, né, a gente não vai seguir tudo, porque eu queria nem que fosse assim os 3 últimos minutinhos, chamar algumas pessoas aqui na frente bem rápido, mas alguns pontos que eu ainda coloquei foi que uma das coisas muito importantes em que a gente se mantenha com essa disposição de aprender a palavra e continuar aprendendo, e continuar aprendendo, e continuar aprendendo, é que as verdades da palavra de Deus ao nosso respeito,
elas estejam tão sólidas dentro de nós, que a gente consiga, a maior parte do tempo, agir como quem tem consciência disso que foi conquistado para nós. Como, por exemplo, você e eu sabemos quem somos em Cristo, mas sabemos a ponto de quando a circunstância vier contrária à nossa posição que deveríamos exercer, a gente ter uma atitude reativa. Será que a gente sabe esse ponto? Eu vou dizendo rápido, tá, meninos, por causa da hora. Acho que não precisa colocar mais não. Mas, por exemplo, eu e você sabemos quem somos? Em 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Então, se vier acusações na sua mente, por exemplo, sobre coisas que aconteceram antes de você ser nova criatura, eu e você estamos prontos para nos levantar e dizer: Satanás, cala a boca. Tá pronto? Deveríamos estar, se não estivéssemos. Você sabe o que você tem? Então, Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Toda, diga toda. Toda sorte de bênçãos. Você sabe o que pode fazer em Cristo? O apóstolo Paulo fala que ele sabe passar por todas as circunstâncias, seja boa, seja ruim, seja prisão, seja o que for, na bênção, cantando, que é para ser desaforado. Você sabe ser desaforado? Tá precisando aprender. Não é desaforado com o irmão não, meu filho. É desaforado com Satanás. Diga, é desaforado com Satanás. Sim, bonitos. Né? Então, isso faz parte do saber o que você pode em Cristo. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Outra coisa. Estamos lembrados que somos justiça de Deus. Quando lançarem condenação sobre você, você vai conseguir lembrar e dizer: 2 Coríntios 5:21 diz que Deus o fez Jesus, pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Vai lembrar disso? Deve lembrar. Sou filho de Deus. Quando vier a acusação, quando vier o sentimento de depressão, de tristeza, dizendo que você não é nada, é germe. Eita, quem é dessa época? Pastor João é dessa época. Que dizia: eu sou germe, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou a pior das criaturas. Quem já disse isso? Ou todo mundo assim, sem saber se levanta ou não levanta? Eu assim, pastor, eu sei que o senhor disse, viu? Não vem com essa conversinha não, que eu lhe conheço, viu? Quem já disse: eu sou germe, eu sou pó, eu rastejo, eu sou a pior das criaturas? Eita, Jesus, hein? Dá uma vergonhinha, mas a pessoa tem que ser sincero, né? Pois é, meu filho, infelizmente a gente já chegou nesse nível. Mas aí a Bíblia diz que você é filho de Deus. E o filho de Deus é semelhança de Deus. Parece com o Pai. Então, se você parece com o Pai, você não pode ser germezinho, pozinho e miserávelzinho. Por quê? Em João 1:12, por exemplo, diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Efésios 2:6 diz: estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha para aí. Não é fraco não, meu filho. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, esses pontos que eu disse até agora, e tantos outros que a gente tinha anotado aqui, mas eu vou pular, que tem 2:30, são pontos que já mostram para a gente motivo suficiente para a gente entender por que aprender a palavra de Deus, por que aprender outra vez o que porventura foi esquecido, por que vir e escutar as mesmas coisas, por que se debruçar e ler e estudar, por quê, por quê, por quê, por quê? Porque, meu irmão, a fé vem pelo ouvir, ou pelo ler, ou pelo estudar a palavra de Deus. E ela só se manifesta quando a gente bota ela para fora. Quando a gente abre a nossa boca e aquilo que a gente recebeu de Deus consegue ser externalizado. E principalmente quando isso acontece diante das circunstâncias contrárias àquilo que a gente aprendeu. Porque é a hora da prova de fogo. Na hora que você é cutucado, atiçado para não crer naquilo que você, até aquele minutinho você achava que cria, até o sangue dar na canela. Aí você é desafiado naquela situação. Aí você diz: pronto, agora é a hora de eu saber se eu creio até o sangue dar na canela ou se era mais ou menos.
né? Então é nesse momento que a gente mesmo se levanta por dentro e as carnes se gemendo e a gente abre a nossa boca e começa a declarar tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente é em Cristo, que a gente tem direito, tudo que foi conquistado para nós, toda a nossa posição em Cristo hoje. Então é nesse momento. Amém, igreja? Então eu queria agora, só tenho 50 segundos. 3, 2, 1. Quem está desejando mesmo fazer o rema e por motivo, sei lá, financeiro ou horários de trabalho, algo do tipo, estava achando que não iria conseguir fazer, ou vem aqui correndo, será que dá tempo de vir aqui correndo? Dá tempo de vir aqui correndo, vem correndo, bem ligeiro. Eita, é isso mesmo, minha filha, olha aí quem aprendeu a visão. Não perde tempo, é isso mesmo. Não, tenha vergonha não. Você fez certo. Bora, levanta ligeiro, meu filho. Venha receber. Ligeiro, mulher de Deus. Havia que agora é só falta 10 segundos. Agora está mais difícil. Os pastores, por favor, ficar aqui em pé. Bebel também. Vocês vão impor as mãos sobre esse povo de Deus bonito. Já podem se posicionar, porque meus minutos são um pouquinho. Olha, já está no vermelho, pastor Schwantz. Misericórdia, Jesus. Virem para o lado de cá, que os pastores vão orar por vocês aqui. É, isso. Venham para cá. Pastores, impõem a mão sobre elas. Declarem todo recurso vindo até, não sei nem da onde, brotando até numa árvore. Mas esse recurso vai chegar. Se for recurso, vai chegar. Se for horário de trabalho, o que for, vai chegar. Em nome de Jesus. Pode ir para a mão. Bebel, se quiser ir também, pode ir, viu? Mais alguém, venha ligeiro, que a gente agora, eu já entrei no tempinho vermelho. Corra aqui, ligeiro, ligeiro. Não tenha vergonha não, venha ligeiro. Venha ligeiro, venha receber ligeiro, que é para agorinha. Eita glória. Rinaldo, delegue alguém para segurar o povo, que você vai também pôr a mão sobre o povo. Vem aqui. Não, você vai orar. Você recebeu sua bênção, lembra disso? Eu me lembro. Aquele do jeitinho que você recebeu, meu filho. Ministre sobre esse povo. Ministre sobre esse povo. Se você não quer vir, vem alguém mais, vem. Eu já estou no cronômetro vermelhinho. Ninguém mais? Ninguém? Então, fique em pé e põe as mãos daí de onde você está agora para o ladinho de cá. Declara mesmo do fundo do teu coração. Divide o que está no seu coração. Declara, Senhor, nós chamamos à existência, Pai, todos os recursos que eles precisam. Seja o que for, Pai, seja horário de trabalho organizado, seja recurso financeiro, Pai. Eu não quero nem saber o que é. Eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor continua sendo Deus. Continua sendo Deus que move circunstâncias, que transforma circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai, muito obrigada, Pai. Sim, Pai, nós declaramos, Pai, nós declaramos todo o recurso chegando, Pai, todo o recurso chegando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, pessoas sendo movidas, tocadas no seu espírito, Pai, para ofertar na vida delas, vindo de todos os lugares, Pai, vindo de todos os lugares, Pai, até ímpios, Pai, vão ser mexidos, vão ser movidos, eles não vão nem saber o que aconteceu no coração deles, Pai, mas eles vão ser movidos a ofertar na vida deles, Pai, de todos eles, eu declaro em nome de Jesus, todos eles cursando, Pai, estudando a Tua Palavra, Pai, aprendendo a Tua Palavra, Pai, crescendo em Ti, em nome de Jesus, eu declaro todos eles, todos eles, todos eles, todos eles, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a Aleluia. amar. Cante ao Cada Senhor. dia mais satisfeito em ti. Na presença do Senhor, À medida que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a cada aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. mais satisfeito em ti, à medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. O Espírito do Senhor flui entre nós, através de nós. Nesse momento nós esperamos aqueles que foram tocados pelo Senhor nesta noite e quer tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar-se ao Senhor, entregar a sua vida e receber aquilo que Ele já conquistou na cruz. Você não precisa se esforçar, você precisa crer e falar. Crer e falar, como fala a palavra. Se o Espírito está falando ao seu coração nessa noite, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e nós vamos orar por você, receber você de braços abertos, mas também aquele que um dia saiu do convívio dos irmãos e está nesse momento, o Senhor falando ao seu coração. Você também pode vir aqui à frente. Nós estamos aguardando você, enquanto a igreja ora, enquanto a igreja continua nesse momento tão forte do Espírito. Aleluia, o Senhor é fiel à sua palavra. Ele é fiel, Ele é fiel. Se você ainda hoje no culto tomar essa decisão, até o final do culto, você pode falar com os pastores, você pode falar com o diácono, com alguém que trouxe você aqui, e nós estaremos prontos para orar por você. A igreja pode sentar. Senta, mas continua na unção, amém? Eita, Deus lindo, Deus lindo. Vamos praticar a palavra? Aleluia. 2 Coríntios 9:11 diz assim: vós sereis enriquecidos de todas as formas, para que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa generosidade resulte em ação de graças a Deus. Em Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós aprendemos e nós praticamos, amém? Vamos praticar com alegria a palavra, vamos orar. Erga o seu envelope. Se também você
quiser fazer por intermédio digital, nós temos o QR Code, nós temos também aqui a maquineta de cartão. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, honramos, Senhor, a Tua palavra. Te honramos, Pai, através da nossa fidelidade e através da nossa generosidade, Pai. Obrigado, Pai, porque tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti, Senhor. A nossa renda, a nossa força, a nossa inteligência, tudo, Senhor, vem de Ti. E nós cumprimos a Tua palavra, Senhor, sendo fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas, com a Tua obra nesta terra avançando. Em nome de Jesus, amém. Faça isso com alegria. Nessa noite, você que está nos visitando, você pode acenar com a sua mão assim. Nós gostamos de receber pessoas. Ninguém, todos da casa. Não estou vendo ninguém que nos visita. Todos da casa. Amém. Glória a Deus. Mas se você ainda está envergonhado, alguém que lhe trouxe pode, ir com o pessoal dos introdutores. Nós temos um mimo para lhe dar. Amém? E aí vamos para os avisos finais. Terça-feira teve o quê? De novo, terça-feira teve o quê? GC. Nós tivemos mais de 200 pessoas reunidas, com 18 visitantes. Bem, se você não estiver em um GC, procure, eu posso ajudar, e também procure, essa pessoa que está ao seu lado. Quem aqui faz parte de um GC? Quem aqui faz parte de um GC? Glória a Deus! E nesse mês, você sabe o que vai ter a respeito de GC? No dia 19 a 22, aniversário do GC. E aí, tem líder de GC aqui? Tem líder de GC? Aleluia! Você vai precisar estar bem monitorado, porque nós vamos ter aqui, certo? Várias coisas, nós não vamos dar spoiler, mas vai ser uma festa, amém? E numa festa a gente não vem triste, numa festa a gente vem para festejar, alegrar. E você também que não faz parte do GC, venha para esse dia, porque você vai ver o que é GC, amém? Cadê o GC dos jovens? Glória, aleluia. Poli está por aí, Glória a Deus. Aleluia. E aí, nos dias 19 e 22, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos a festa do GC, aniversário do GC, 3 anos de grupo de conexão aqui em Caruaru. Os ministros já são confirmados: Pastor Israel Igor, Tati Brito, Pedro Gide e Ana Gide. Eu estou com problema no óculos, que eu comprei ele novo, aí a gente está se adaptando ainda. Ok? Mas você tem que estar aqui. Diga aqui. Quem vai estar aqui no aniversário do GC? Aleluia, glória a Deus. Você vai trazer os seus amigos, você vai trazer os seus parentes para essa festa. Glória a Deus. E domingo continua Fevereiro Rema, de manhã e à noite. Pela manhã nós teremos Wanderson Araújo. Eita glória! Quem conhece? Aleluia! E à noite nós teremos Saulo Stan. Eita, é glória dobrada, amém? Então não perca, não perca. E teremos batismo nas águas no dia 22 desse mês, pela manhã. E eu vou chamar aqui Poli para continuar os avisos falando sobre jovens.
Graça e paz, pessoal! Amém! Eu gostaria de dar um aviso muito importante para vocês, não só para os jovens e adolescentes dessa casa, mas para nós como igreja mesmo, é um chamado para nós irmos além das quatro paredes, amém? Mas nesse sábado, na verdade, começando amanhã, do dia 6, nós estaremos com os nossos jovens e adolescentes em algumas escolas aqui ao redor da nossa igreja, evangelizando. Então, se você é jovem e adolescente, se você não faz parte de um GC, porque a gente está indo através dos grupos de conexão, você precisa falar comigo para que você se engaje nesse movimento. E se você for um jovem adolescente que vai estar estudando nesse horário, ao final do culto, me procura que a gente tem um presentinho, um convite para você entregar para os seus amigos de escola, amém? E no sábado nós teremos também evangelismo. Então ele não está só para você que é jovem e adolescente. Você, igreja, vem evangelizar com a gente também. Nós estaremos na sexta, amanhã evangelizando. Se você quiser estar conosco numa consagração e numa instrução para o nosso evangelismo amanhã, aprender mais sobre como evangelizar, abordar, você pode estar comparecendo aqui às 19h30 no nosso anexo. E no dia 7, às 9 e às 15 horas da tarde, nós teremos uma turma de pessoas saindo para evangelizar no carnaval. Então, se você não pode vir pela manhã, às 9, vem à tarde, às 3 horas, para ir evangelizar com a gente. E no sábado à noite, nós estaremos fechando com um culto bem evangelístico com o professor Saulo Stan, que estará com a gente no domingo, mas ele estará aqui no sábado também. Nós teremos um momento de bate-papo com ele, vai ser algo maravilhoso, tratando o tema um pouco de escatologia, sobre os últimos dias, o que é que a gente faz enquanto espera Jesus voltar, né? Então nós estaremos trabalhando esse tema junto com o jovem. Então você que é pai, que é mãe, que é tio, que é avó de um jovem, de adolescente, traz ele para estar cultuando com a gente às 7 horas no sábado, amém? Nós contamos com vocês. Uma observação, nós estamos recebendo doação de água também, tá? Aquelas garrafinhas de água, se você pode comprar um fardo, pode deixar aqui na igreja amanhã em horário comercial, mas caso você queira dar algum valor, eu vou estar aqui à frente no final do culto, porque nós iremos abordar o pessoal no sábado, lá no carnaval, entregando uma água, mostrando para ela que Jesus é a fonte de água viva. Então a gente vai para eles entregando uma água, né? Porque acho que é mais fácil a gente conseguir ter a atenção deles, né? Então se você quiser fazer parte disso, ou você traz aqui amanhã em horário comercial, ou você pode doar qualquer valor aqui comigo ao final do culto, amém? Glória a Deus. O pastor Ícaro também manda avisar, né? A turma de evangelismo vai estar aqui também no sábado pela manhã, amém? E aí a nova turma do Rema, tudo é Rema. A nova turma do discipulado já começou domingo, mas aqueles que ainda estão com desejo de fazer, né, de entrar nessa turma 2026-1, você ainda tem a oportunidade de ir lá no Posso Ajudar e fazer a sua inscrição, amém? E aí nós vamos ver aqui, nós temos dois lançamentos para passar, são 2 vídeos e vamos ver esses lançamentos. Tem fases da vida em que a gente fala menos, mas escuta mais. Fases em que a pressa vai embora e a profundidade chega. Na Bíblia, Débora aparece num tempo difícil. Um tempo de conflitos, de decisões, de caminhos confusos. E mesmo assim, ela não liderava correndo, ela liderava sentada. Débora se colocava debaixo de uma palmeira e ali as pessoas vinham até ela. Não porque ela gritava mais alto, mas porque ela tinha algo que o tempo constrói. Discernimento. Ela era juíza, ela era profetisa, ela era referência. E isso diz muito. Porque Deus não escolheu Débora pela sua força, nem pela sua idade, nem pela sua posição. Ele a escolheu porque ela sabia ouvir. O nome Débora significa abelha. E a abelha entende de processo. Ela não produz mel de um dia para o outro. Ela trabalha em constância
em silêncio e em profundidade. O mel só vem depois do tempo certo. Talvez por isso a vida tenha te levado por caminhos longos. Talvez você tenha aprendido coisas que não se aprendem rápido. Talvez você tenha desenvolvido uma sensibilidade diferente, um olhar mais atento, uma fé mais madura. Débora não foi para a guerra com espada na mão. Ela foi com a palavra, com a direção e com coragem espiritual. Ela levantou outros, ela encorajou, ela apontou caminhos. Porque mulheres que caminham com Deus por muito tempo não precisam provar nada. Elas carregam autoridade no silêncio. Existem fases em que Deus não está nos acelerando, Ele está nos aprofundando. E quanto mais profundo o processo, mais valioso o mel. Assim como Débora, existem mulheres que não estão no centro da cena, mas são o ponto de apoio. Mulheres que acolhem, que aconselham, que sustentam, que permanecem. E Deus continua olhando firmemente para essa mulher. Porque o tempo não encerra um chamado. Ele prepara. E quando Deus decide agir, Ele ainda levanta Déboras. E nós esperamos por você, que é uma Débora. Esse projeto Débora é para as mulheres solteiras, não é? Qualquer dúvida, pergunta a Isabel. E também no Posso Ajudar. Nós temos também outro projeto que nasceu agora em 2026. Pode passar o vídeo. Todo casal começa com uma escolha. A escolha de caminhar juntos. Mesmo quando o amor é testado. Mesmo quando o cansaço aparece. Mesmo quando a vida não é tão fácil como se imagina. Porque um casamento não se sustenta apenas com sentimentos, mas com decisões. A decisão de amar, perdoar, com algumas renúncias e com um único propósito. Quando um casal decide construir sua casa sobre a rocha, os ventos vêm, as tempestades chegam, mas a casa permanece de pé. Porque um casal forte forma filhos seguros, constrói lares saudáveis e deixa um legado que atravessa gerações. E essa caminhada não precisa ser solitária. Vamos juntos crescer no propósito para as nossas famílias. Sejam bem-vindos a um lugar de cuidado, de crescimento e de restauração. Sejam bem-vindos ao Casa Aberta. Glória a Deus! Tanto Casa Aberta quanto o Projeto Débora vai ser no dia 28, amém? Qualquer coisa você vai procurar no Posso Ajudar. Também entre nos grupos, tanto de casais quanto o do Projeto Débora, amém? Vamos para as considerações finais. O Verbo Shop, ele indica esses dois livros. O Milagre da Semente da Fé, de Oral Roberts, e Sermões Clássicos, né? Sermões Clássicos de Kenneth Hagin. Esses dois livros, eles são para você e o seu crescimento espiritual. Amém? O Verbo Shop manda avisar que nós temos mais de 500 exemplares para você aumentar, né, o seu conhecimento e crescer na fé. Você, depois do Verbo Shop, você vai encontrar também, né, um carrinho, e você vai deixar lá o amor no carrinho. Alguém sabe aqui o que é o amor no carrinho? O amor no carrinho é você deixar mantimentos para pessoas que estão em condição, né, ali naquele momento está passando algumas necessidades, e a igreja vai chegar, né, com esses alimentos. E depois nós temos o Verbo Café, que manda avisar que já está esperando você. Podemos ficar em pé e vamos orar. Glória a Deus. Diga assim: eu sou um crente praticante. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai,
porque nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, crescer em fé e praticar a Tua palavra, porque nós cremos, por isso falamos. Em nome de Jesus, amém. Vai na paz e não peque nunca mais. A cantar é que o Senhor e eu ainda estou que sonhar estou